Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 16 de maio de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de São Simão Stock, confessor. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história deste santo. São Simão nasceu em 1165, no castelo de Hertford, no condado de Kent, na Inglaterra, do qual seu pai era governador. Alguns escritores julgam mesmo que ele tinha relações de parentesco com a família real inglesa. A sua família, cristã e piedosa, proporcionou-lhe uma formação intelectual e religiosa aprimorada. Ele foi um aluno aplicado e inteligente. Frequentou o colégio de Oxford desde os 7 anos de idade. Perseguido pela inveja do irmão mais velho e atendendo a uma voz interior que lhe inspirava o desejo de abandonar o mundo, deixou o lar paterno na idade de 12 anos, encontrando refúgio numa floresta isolada. Um enorme carvalho, cujo tronco apodrecido formara uma cavidade suficiente para nela colocar uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora e se recostar, serviu-lhe de oratório e habitação. Empregava o tempo na contemplação das coisas divinas, na oração e em austeridades. Assim viveu cerca de 20 anos. Nossa Senhora revelou-lhe então o seu desejo de que ele se juntasse a certos monges que iriam à Inglaterra, provenientes do Monte Carmelo, na Palestina, sobretudo porque aqueles religiosos estavam consagrados de um modo especial à Mãe de Deus. Apesar do grande atrativo que tinha pela solidão, Simão voltou para a casa dos pais e retomou o curso dos seus estudos. Formou-se em teologia e recebeu as sagradas ordens. Enquanto aguardava a chegada dos referidos monges, o padre Simão Stock dedicou-se à pregação. Finalmente, no ano de 1213, chegaram 2 frades carmelitas e ele pôde receber o hábito dessa ordem em Aylesford. Em 1215, tendo chegado aos ouvidos de São Brocardo, segundo o geral latino do Carmo, a fama das virtudes de Simão, quis tê-lo como coadjutor na direção da ordem. Em 1226, nomeou-o vigário-geral de todas as províncias europeias. São Simão teve de fazer frente nessa ocasião a uma verdadeira tormenta contra os carmelitas na Europa, suscitada pelo demônio através de homens ditos zelosos pelas leis da Igreja. Estes queriam a todo custo suprimir a ordem, sob pretexto de ser nova e instituída sem a aprovação da Igreja, contrariamente ao que dispunha o 4º Concílio de Latrão. Simão enviou delegados ao Papa Honório III para o informar da perseguição, de que os carmelitas estavam a ser vítimas e pedir a sua proteção. O soberano pontífice delegou 2 comissários para examinarem a questão. Estes, conquistados pelos adversários, opinaram pela supressão dos carmelitas. Mas a Santíssima Virgem apareceu a Honório III, ordenando-lhe que aprovasse as regras do Carmo, confirmasse a ordem e a protegesse contra os seus adversários. O sumo pontífice assim fez, mediante uma bula na qual declarou legítima e conforme aos decretos de Latrão a existência legal da ordem dos carmelitas e a autorizou a continuar as suas fundações na Europa. No capítulo da Ordem de 1245, São Simão foi eleito o 6º prior geral.
abandonado de auxílio humano, recorreu à Virgem, pedindo-lhe que fosse propícia à sua ordem, tão provada, e desse um sinal da sua aliança com ela. Na manhã do dia 16 de julho de 1251, ele suplicava com maior empenho à Mãe do Carmelo a sua proteção, recitando a bela oração por ele composta, Flos Carmeli, quando, segundo o próprio relatou ao padre Pedro Swainton, seu secretário e confessor, de repente, a Virgem apareceu-me em grande cortejo e, tendo na mão o hábito da ordem, disse-me: recebe, diletíssimo filho, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo e marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. É um sinal de salvação, uma salvaguarda dos perigos, aliança de paz e de proteção sempiterna. Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. São Simão atingiu extrema velhice e altíssima santidade, operando inúmeros milagres e tendo obtido o dom das línguas. Apesar da idade, viajou pela Europa erigindo inúmeros mosteiros e atribuiu-se-lhe a fundação das confrarias do Santo Escapulário. Já centenário, passando um dia por Bordeaux, na França, quando se dirigia a Toulouse para o capítulo geral da ordem, entregou a sua alma a Deus, no dia 16 de maio de 1265. São Simão Stock, rogai por nós. De acordo com o Martirológio Romano, a Igreja Católica relembra ainda a memória de outros beatos e santos neste dia 16 de maio. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Em Usales, na África proconsular, na atual Tunísia, a comemoração dos santos Félix e Genádio, mártires, data incerta no início do cristianismo. Em Osimo, no Piceno, Marcas, Itália, os santos Florencio e Diocleciano, mártires, data incerta no início do cristianismo. Na antiga Pérsia, atual Irã, os santos mártires Ábidas e Edésio, bispos, que foram mortos por ordem do rei Sapor II, juntamente com 38 companheiros, ano 375. Em Bouy, localidade do território de Auxerre, na Gália, França, São Peregrino, mártir, venerado como primeiro bispo desta cidade, século IV. Comemoração de São Possídio, bispo de Guelma, na Numídia, atual Argélia, que foi discípulo e amigo de Santo Agostinho, assistiu à sua morte e escreveu a sua memorável biografia, ano 473. Em Troyes, na Gália Lyonense, atualmente França, São Fídolo, presbítero, que, segundo a tradição, foi feito prisioneiro de guerra pelo rei Teodorico durante a invasão do Auvergne, mas resgatado e instruído no serviço de Deus por Santo Aventino Abade, foi o seu sucessor, ano 540. Na Irlanda, São Brandão, abade de Clonfer, zeloso propagador da vida monástica, de quem se narra a célebre navegação de São Brandão, ano 577. Em Amiens, na Neustria, atualmente França, Santo Honorato, bispo, ano 600. Na Bretanha, em território da atual Grã-Bretanha, São Carântoco, bispo e abade de Cardigan, século VII. Na Palestina, a paixão de 44 santos monges, que no tempo do imperador Heráclio foram massacrados pelos sarracenos,
que assaltaram o seu mosteiro de São Sabas, ano 614. Em Toulouse, na Aquitânia, França, São Germério, bispo, que se empenhou em divulgar o culto de São Saturnino e visitar assiduamente o povo que lhe foi confiado, século VII. Em Gubbio, na Úmbria, Itália, Santo Ubaldo, bispo, que trabalhou diligentemente para renovar a vida comunitária dos clérigos, ano 1160. Em Fermo, no Piceno, Marcas, Itália, Santo Adão, abade do mosteiro de São Sabino, ano 1210. Em Bordeaux, na Gasconha, França, São Simão Stock, presbítero, que depois de ter sido eremita na Inglaterra, ingressou na ordem dos Carmelitas, da qual foi admirável superior, tornando-se célebre pela sua singular devoção à Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Deus, ano 1265. Em Janov, junto a Pinsk, nas margens do rio Pripyat, na Polônia, Santo André Bobola, presbítero da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que foi zeloso promotor da unidade dos cristãos, até que, arrebatado por soldados de bom grado, deu o supremo testemunho da fé com o derramamento do seu sangue, ano 1657. Perto de Munique, na Baviera, Alemanha, o beato Miguel Wozniak, presbítero e mártir, que foi deportado da Polônia, ocupada por um regime hostil à dignidade humana e à religião, para o campo de concentração de Dachau e, depois de cruéis torturas, partiu para a glória celeste, ano 1942. Em Drohobych, na Ucrânia, o beato Vital Vladimiro Bajrak, presbítero da Ordem de São Josafá e mártir, que perante os perseguidores da religião, pelo combate da fé, alcançou o fruto da vida eterna, ano 1946. São Simão Stock e demais beatos e santos do dia 16 de maio, rogai por nós.